professor Sérgio na área com mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai falar sobre os agentes formadores do relevo. A gente já falou um pouco de como tudo que acontece abaixo de nós, né, ali no manto e no núcleo, vão mexer com o relevo. E agora a gente vai falar principalmente dos agentes que estão aqui, ó, externos, acontecendo no espaço externo, acontecendo na natureza, que vão moldar, que vão dar as formas de relevo como essas que vocês estão vendo aqui nas primeiras imagens, beleza? Então, vamos começar a falar sobre os agentes que vão formar o relevo. Os primeiros vocês já viram, são aqueles que eu apresentei na aula passada, que são os fatores endógenos. O que isso significa? Que são os fatores internos, aqueles que acontecem internamente no planeta Terra. E aí tudo tem a ver com o magma, com o movimento do magma, com o calor e aquela movimentação das placas tectônicas que você viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, eu vou deixar um card aqui. Vou deixar um card aí em cima e você vai poder ter acesso a essa aula, que foi a aula anterior sobre a estrutura interna do planeta Terra, tá? E esses fatores ou esses processos que acontecem internamente, que a gente chama de processos endógenos, são aqueles que têm origem na energia interna da Terra, ou seja, na energia do núcleo. E tem a ver, é claro, como eu falei, com o movimento das placas tectônicas que está lá na outra aula, que se você ainda não viu, você vai ver. Você vai ver. Olha para cá, beleza? Então, vamos lá. Quais são os principais processos internos, mostrados inclusive lá na aula passada? O tectonismo, o movimento das placas tectônicas provocado pelo movimento do magma no interior do planeta, ali no manto. O vulcanismo, que é justamente o processo no qual esse magma vaza, né, para o exterior, ele sai para a superfície. E um metamorfismo, que é algo que a gente vai ver nessa aula agora. Então, vamos lá. Que tipos de rocha a gente vai ver surgindo a partir desses processos internos aí? Um tipo de rocha que é formado a partir do magma. No momento em que ele resfria e se cristaliza, a gente vai ter uma rocha. E esse tipo de rocha formado pela solidificação do magma, a gente chama de rocha magmática. Olha só que facinho, né? Foi o resfriamento do magma, magmática. E um outro tipo de rocha que já vai ser formado pelas altas temperaturas e com a pressão, a gente vai ter as chamadas rochas metamórficas. Beleza? Então, tá aqui, ó. Formados pelo processo de deformação causado pelas altas temperaturas e pressões provenientes do interior da Terra. E seguindo em frente, a gente agora vai falar dos processos externos, dos fatores que acontecem na natureza e que vão transformar o relevo. Bom, esses processos a gente chama de exógenos, ou seja, tudo que acontece fora, tem origem fora da Terra, né? daquele interior da Terra. E esses são os processos que têm a sua origem na energia externa do planeta. Que é isso? São os fenômenos naturais, como, por exemplo, a chuva, os rios, as ondas do mar, o vento, as mudanças de temperatura. Deixa eu tirar o meu rosto aqui para vocês poderem ler, né, o texto direitinho. Né? São esses fatores, inclusive os animais e nós, que também mexemos bastante com isso, esses são os fatores externos que vão moldar o nosso planeta. Beleza? Já posso voltar e nós vamos seguindo em frente. Os principais processos que a gente vai ver entre esses processos externos são 3. Um é o intemperismo. Pô, que nome complicado, professor. Tá. Mas o que significa intemperismo? É o desgaste das rochas. É como se eu tivesse aqui uma rocha
e você pegasse uma lixa bem grossa, né? E você começasse a lixar essa rocha. O que vai acontecer? Ela não vai se desgastar? Ela vai se desgastar e vai reduzir de tamanho à medida em que você vai lixando essa rocha. Beleza? Esse processo de desgaste é o que a gente vai chamar de intemperismo. Agora pare e pensa comigo, né? Toda vez que você lixa alguma coisa, o que vai acontecer? Não vai cair um resíduo dali? Por exemplo, se eu começasse aqui e tivesse uma rocha, uma pedra, e pegasse essa lixa grossa e começasse a lixar. Ia começar a cair o quê? Aqui no meu colo? Ia cair poeira. Ia cair o resíduo desse desgaste que eu estaria fazendo aqui. E esse desgaste, ele pode ser feito através de um processo químico, como está aparecendo aí, ou seja, da ação da água. Tem até uma representaçãozinha aqui, né, dessa ação da água. Ele pode ser um processo físico, através do vento e das mudanças de temperatura. O vento, por exemplo, ele age como uma verdadeira lixa. Você imagina, o vento carregando a areia. Esse vento carregando a areia, quando ela passa por uma rocha, essa areia vai lixar essa rocha. E não pensem que essa areia carregada pelo vento não tem esse poder, porque tem. Você já ficou numa praia, num momento de ventania, em que o vento carrega a areia e ela bate nas suas pernas e você sente machucar? Pois é, você imagina isso acontecendo numa rocha ao longo de milhares, milhões de anos. É como se a gente estivesse usando uma lixa, lixando a rocha e fazendo, é claro, sempre cair o quê? Um resíduo. Tá? Por mais que, por exemplo, eu utilize a água para desgastar essa rocha, também vai gerar um resíduo. Legal? Pensa nisso, tá? Ele pode ser até um resíduo bem fininho, tipo argila, mas vai restar sim um resíduo desse desgaste. E o outro tipo, até menos comum, é o que a gente chama de intemperismo biológico. Isso pode ser provocado, por exemplo, por fungos ou bactérias que vão mexer com a composição de uma rocha e vão fazer ela se desgastar. Mas, como eu falei, são 3 os processos externos. O intemperismo é só um deles, que pode acontecer de 3 formas diferentes. Então vamos ver os outros processos externos ou exógenos. A erosão. O que é a erosão? Lembra que eu falei que quando você desgasta a rocha vai sobrar um resíduo, vai cair, né? Se eu estivesse aqui lixando uma rocha, ia cair poeira no meu colo. Legal? Essa poeira, ou esse resíduo, a gente vai chamar de sedimento. E no momento que esse sedimento está sendo transportado, seja pelo vento, seja pela água, a gente vai dizer que está acontecendo um processo de erosão. Então a erosão, na verdade, é o transporte desse material. É por isso que quando a gente vê um morro, né, e vê que a terra, com a chuva, a terra desceu e abriu uma vala, a gente vai dizer que aconteceu ali o quê? Os efeitos da erosão. Sim, a terra, que era aquele sedimento todo que estava parado ali na encosta, foi carregado pela água da chuva. Então, houve um processo de erosão. E o terceiro processo externo é o de sedimentação, que é a deposição. É a hora que esse sedimento, aquele resíduo que eu falei, né, da rocha, pois é o momento em que esse resíduo ele descansa em algum lugar, ele para em um lugar. E aí a gente vai ver que, com o passar do tempo, camadas de resíduo vão sendo colocadas uma em cima da outra. A gente chama isso de sedimentação. Vamos tentar mostrar aqui para você como é que aconteceria isso, e eu vou usar como exemplo, né, uma rocha, e vamos pensar nesse intemperismo acontecendo a partir da água. Legal? Então, digamos que começou a chover, a água começou a cair sobre essa rocha e começou a desgastar lentamente, lembra? São chuvas e mais chuvas ao longo de milhares, milhões de anos, e aí vai começar o desgaste dessa rocha. Todo desgaste vai gerar um resíduo. O desgaste está ali acontecendo, um intemperismo. Bom, e esse resíduo vai parar onde?
Depende de quem o carrega. Nesse caso, a gente está falando da chuva. Então, a própria água da chuva se encarrega de promover a erosão, ou o transporte desse resíduo. E vai chegar um ponto, vocês vão olhar aqui assim, ó, vai chegar um ponto em que esse resíduo vai estacionar no lugar e ali ele vai ficar. É a hora que acontece a sedimentação. Então, quais são os 3 processos externos? Intemperismo, erosão e sedimentação. Desgaste, transporte e o momento em que ela estaciona, né? O resíduo pousa no lugar, ele se sedimenta, se deposita em algum lugar. Show de bola? Vamos seguir em frente. Então, vou mostrar para vocês o que são as rochas que são originadas por esse processo externo que a gente chama de erosão e sedimentação. Imagine o seguinte, que com o passar do tempo, camadas de areias que são carregadas pelo vento vão sedimentar, ou seja, vão se depositar em um único lugar. Tá? De repente a gente tem lá, né, uma depressão e camada por camada de areia vão se depositando naquele lugar. Com o passar do tempo, essa pressão de camada sobre camada de areia ali vai acabar se transformando em uma verdadeira rocha. Vai acabar formando uma rocha. Isso pode acontecer também a partir da argila. A argila é aquele pó bem fininho, né? E quando a gente tem essa argila se acumulando em algum lugar, e se eu não tenho água, é óbvio, né? Com o passar do tempo, aquilo vai se compactando até ficar bem firme e se transformar numa rocha. Esse tipo de rocha a gente chama de rochas sedimentares. Eu tenho aqui alguns exemplos. Ó, o argilito, formado pela argila. Quando eu tenho a areia depositada ao longo do tempo, a gente vai chamar essa rocha de arenito. E a gente tem também as rochas que a gente vai chamar de brecha, conglomerado, que são formadas a partir de pequenos fragmentos de rocha que também se sedimentam e com o passar do tempo, né, se unem ali e formam essa rocha que dá para perceber aqui, ó, na imagem que ela é a mistura de várias rochas. Ó, dá para ver até as cores diferentes de cada rocha que se agregou ali, que formou, né, que se juntou ali e formou essa nova rocha. Legal? Então, vamos seguindo em frente. Agora, eu vou mostrar só aí alguns exemplos de situações onde a ação da água, seja de chuva, dos rios ou do mar, vai mexer com o relevo e vai alterar as formas do planeta. Primeiro, o exemplo aqui das falésias. O que são falésias? Aquelas formações retilíneas, aquelas escarpas que a gente vai ver nos litorais. Aqui a gente tem esse processo. As ondas, olha aqui, ó, eu tenho as ondas que vão desgastando as rochas e, com o passar do tempo, essas rochas que vão se desgastando vão se transformando em areia. Porque, como eu falei, o desgaste da rocha gera o sedimento. E esse sedimento é a areia. E ela vai sendo transportada pelas ondas. Até que a gente chegue, ao longo do tempo, aqui, ó, a um grande depósito de sedimento. Aqui acontece a sedimentação. E aqui o que a gente vai ter é essa forma como ela aparece aqui nessa fotografia. Legal? Bom, os agentes externos, como a chuva, também podem atuar, nesse caso aqui, em uma barreira, em uma encosta, promovendo agora aquilo que a gente chama de erosão. E tem um detalhe aqui que é importante pra caramba. Toda vez que você estiver diante de um adulto, e esse adulto estiver desmatando uma encosta, um morro, tá? Principalmente se estiver perto da tua casa, tenta avisar ele do seguinte: olha essa primeira figura que está aqui. As árvores que estão aqui, elas têm uma função de puxar e de reter a umidade da chuva quando ela cai na encosta. Tá? Se você retira essa vegetação daqui, o que vai acontecer é que você vai acelerar um processo de erosão. Por quê? Porque essa água, quando bater aqui e começar a correr, vai carregar muita terra, muito solo. E se essa barreira cair, muita gente
pode morrer, muita gente pode ser soterrada. E é exatamente esse processo que acontece quando a gente tem desastres provocados por queda de encostas. Aqui a gente tem um outro fenômeno provocado pelas águas, só que dessa vez as águas de um rio. E a gente chama essa forma aqui de canyons. Ao longo de milhares, milhões de anos, esse rio foi cavando essa rocha. É bem provável, só de olhar aqui, que nesse caso aqui se trate de rocha sedimentar, ou seja, de um arenito. Então esse arenito ele é mais suscetível à ação da água e à ação do vento, porque ele não é tão sólido quanto uma rocha magmática, quanto um granito, por exemplo. Ele se desgasta muito mais rápido. E aí, à medida em que esse rio passa por aqui, ele vai cavando, literalmente escavando as rochas, até que a gente tenha essa formação que nós chamamos de canyons. Agora a gente entra na ação do vento, beleza? Então, olha para cá. O vento, como eu falei para vocês, ele tem essa ação de literalmente lixar as rochas. Eu tenho aqui dois exemplos de resultados da ação do vento. Aliás, os dois são a mesma formação, tá? Só que em locais diferentes, que é uma formação que alguns chamam de copa, né? Porque isso aqui parece mesmo, né, uma taça do campeonato de futebol. O que forma isso aqui? O que faz com que essa forma aqui surja? Essas formas aparecem muito em um desenho animado bem antigo de um personagem chamado Papaléguas. Para quem não conhece Papaléguas, na idade de vocês é até normal que não conheça, é um pássaro que corria pelos desertos e atrás dele estava sempre um coiote muito inteligente que arrumava, né, as coisas, né, as situações mais doidas para tentar pegar esse Papaléguas. E ele criava, às vezes, como eu falei, ele era muito inteligente, ele criava coisas geniais para tentar capturar o Papaléguas. Eu só não sei até hoje por que ele não conseguiu criar alguma coisa genial para produzir comida para ele, mas tudo bem. E quase sempre, quando esse tipo de formação aqui caía justamente em cima da cabeça do coitado do coiote que estava morrendo de fome. Mas olha para cá. Isso aqui, gente, foi causado pela ação do vento. Como é que isso aconteceu? A gente tem, né, digamos que eu tinha aqui uma forma em arenito, tá, bem alta, como qualquer outra. E esse vento passando aqui, ó, pelas bases, foi desgastando, mas dando voltas. E à medida que o vento passava pelas laterais, ia circulando essas laterais, o que aconteceu? Ele foi tomando uma forma mais fina aqui, como está ali, ó, parece um cogumelo, né? E ficou mais alto em cima. Por quê? Porque esses ventos eram ventos rasteiros. Legal? Então, tá aí uma forma de ação do vento sobre as rochas. Outra forma de ação do vento que a gente vai encontrar são as dunas. As dunas são esses montes de areia que estão sempre em movimento. Eles estão sempre em formação e transformação. Então, elas se movimentam à medida em que a gente tem a ação do vento acontecendo naquela região, que é formada basicamente ali por areia. Beleza? Então, seguindo em frente, só para a gente tentar pegar aqui um combo dessas ações externas, eu vou mostrar para vocês essa formação que nós chamamos de mares de morros. Quem é do Sudeste conhece mar de morro com certeza. Por quê? Espírito Santo a gente vai encontrar, São Paulo a gente vai encontrar, Minas Gerais a gente vai encontrar mar de morro para mar de metro, tudo quanto é lado. E no estado do Rio de Janeiro, de onde eu venho, a gente também encontra esses mares de morros. Por que mares? É porque você olha assim no horizonte e o que você vê são essas formações arredondadas aqui, ó. Esses morrinhos para tudo quanto é lado. Até onde as vistas alcançam, a gente consegue ver esses morros. E aqui eu disse, aqui eu tenho um combo dos fatores externos
na formação do relevo. Por que eu tenho um combo? Por que está tudo aí misturado? Porque aqui eu consigo perceber que, em alguns casos, eu tenho a ação da água, como por exemplo, tá vendo isso aqui? Ó. Isso aqui me parece bem a ação de um processo erosivo. Tá? O desgaste da rocha e a erosão. Aqui eu também posso ter formas arredondadas que foram resultados da ação do vento. Eu posso ter aqui também, e vou ter com certeza, a ação do desgaste biológico através de bactérias e de fungos, mexendo e desgastando as rochas aqui, mudando a composição dessas rochas. E aqui eu também posso encontrar resultados da ação dos próprios animais que atuam aqui nessa região. Isso, é claro, num processo que durou milhares de anos, milhões de anos para acontecer até a gente chegar a isso aqui, tá? No passado, a gente pode tranquilamente dizer que tudo isso aqui pode ter sido formado por picos bem altos e pontiagudos, tipo a Cordilheira dos Andes que eu mostrei lá na aula passada. Mas que, com o passar do tempo e com a ação desses fatores externos, acabou ficando assim, ó. Esse conjunto de morros de altitude moderada a baixa e que se estende ao longo do horizonte. Beleza, gente? Então, só para a gente fechar aqui, eu vou mostrar as formas de relevo que a gente vai ter como resultado dessa brincadeira toda aí, tá? E eu tirei o meu rostinho aqui para vocês poderem enxergar direitinho. Bom, uma delas é a planície ou baixada. São esses terrenos baixos que a gente vai encontrar muitas vezes aqui, ó, bem próximo a rios e mares. Por quê? Porque são o resultado da sedimentação. As chapadas, que são essas formações rochosas acima de 600 metros, que possuem, né, como está aqui, inclusive, uma porção mais plana em cima. Então eu tenho a elevação e tenho essa formação plana no alto, por isso chapada. Nós temos as escarpas, que são essas encostas mais acentuadas, mais íngremes, né, com ângulos mais agudos. O planalto, que é esse terreno, são esses terrenos, essas áreas mais altas. A gente também vai encontrar em alguns lugares as depressões, que são essas terras baixas, muitas vezes que vão se encontrar lá, ó, até abaixo do próprio nível do mar, que aqui está marcado por essa linha, tá? Que quando chega abaixo do nível do mar, a gente vai chamar de depressão absoluta, e que quando é uma depressão, quando é essa queda em relação ao restante das altitudes, ao restante do relevo, a gente vai chamar de depressão relativa. Ou seja, se está acima do nível do mar, relativa, se está abaixo do nível do mar, absoluta. E temos as montanhas, que seriam, nesse caso aqui, as formas que ainda não sofreram com tanta intensidade a ação dos fatores externos que eu apresentei nessa aula. Bom, para fechar, como sempre, a gente faz um exercício de revisão rapidinho, tranquilinho, poucas perguntas, e você que é meu aluno ou minha aluna vai ter que passar isso para o seu caderno, porque depois eu vou conferir isso tudo bonitinho e as respostas para todas essas questões estão nessa aula que eu acabei de dar. Então, o grande lance dessa aula gravada é justamente o fato de que você pode voltar quantas vezes você precisar, você quiser, para poder compreender e responder essas questões, que são tranquilas. Olha só, a número 1, o que são processos endógenos de formação do relevo, ou seja, internos. E caraca, quase dei um spoiler da resposta, mas vocês já entenderam. Quais são os processos endógenos? Na número 2. A número 1, então, ela pergunta o que são. Na número 2, vocês vão dizer quais são. Tudo bem? Na número 3, que tipos de rochas esses processos endógenos vão formar, vão dar origem. Na número 4, quais são os 3 principais processos exógenos
Se endo é interno, exógenos ou exo é externo. Tá? Quais são os 3 principais processos exógenos de formação do relevo? É só voltar um pouquinho que você vai achar essa resposta. 5. Quais são os tipos de intemperismo? São 3. Dica, são 3. 6. Como as rochas sedimentares são formadas? Também é bem fácil. E para fechar, número 7, quais são as formas de relevo apresentadas nessa aula? Agora, no finalzinho, né? Ali, quais foram as formas de relevo que eu apresentei e que são resultado dessa brincadeira toda aí que a natureza faz ao longo do tempo. Então, era só isso. Continue se cuidando, continue em casa enquanto for necessário. Se precisar sair, lembre sempre, use máscara e cuide de você e dos seus familiares. Ok? Então eu fico por aqui. Até a próxima aula e um beijo e um abraço do Careca para todos vocês. Tchau, tchau.